Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo, este sobre a disciplina de Matemática A do 11º ano, tema da Geometria Analítica 2, e neste vídeo vou abordar alguns cuidados que teremos que ter com as equações cartesianas de uma reta no espaço. Vocês sabem que as equações cartesianas da reta no espaço, quer dizer, a sua equação há de ser isto: x menos x1 sobre v1 igual a y menos y1 sobre v2 igual a z menos z1 sobre v3, onde isto, por exemplo, seria a reta R, e eu daqui, destas equações cartesianas, posso então extrair um ponto que pertence à reta, terá então de coordenadas x1, y1 e z1, ou seja, x1, y1 e ainda z1, e tem um vetor diretor da reta, cujas componentes são estes denominadores, ou seja, v1, v2 e v3. Bem, até aqui tudo bem, mas que cuidados é que temos de ter? Vou mesmo colocar assim aqui este símbolo de cuidados a ter, cuidados. Ok? Muito importante isto que eu vou dizer a seguir. Imaginem que eu vos dava assim a equação, ou melhor, as equações cartesianas, mas desta forma, de uma reta S, dizia-vos assim o seguinte: teria então assim, por exemplo, menos 3x mais 6, isto sobre, por exemplo, 1, igual a menos z interseção com 2y igual a 4. E pedia-vos que, mediante esta condição cartesiana que eu vos dei, me extraíssem um ponto que pertence à reta e também umas possíveis coordenadas de um vetor diretor. Bem, esta condição que eu vos dei, é preciso ter muito cuidado com ela. É que para vocês conseguirem extrair o ponto e o vetor, o cuidado que terão que ter é que este x, este y e este z têm de ser positivos e unitários. Ou seja, eu não posso ter menos... Quer dizer, posso, mas não posso extrair já o ponto. Com isto, eu não posso ter menos 3x, nem menos z. Isto aqui é outra situação que ainda vos vou falar. Também não poderei ter 2y. Então a primeira parte, vocês não conseguem extrair diretamente, então terão de reduzir estas coordenadas gerais, x, y, z, a valores positivos e unitários. Como é que podemos fazer isso? A ideia é simples. Reparem também uma coisa: eu ao ter aqui menos z, há de ser a mesma coisa que ter menos z menos 0. Vou até colocar noutra cor, porque isso não estava aí. Menos z menos 0 sobre deixa-me até meter assim um bocadinho mais abaixo, sobre 1. Não é? Eu ter menos z é a mesma coisa que ter esta estrutura. Exatamente a mesma coisa. Agora, se eu tenho que ter este x, este z e este y positivos e unitários, então terei que fazer aqui, em primeiro lugar, alguma manipulação algébrica. Como é que podemos fazer isto? É muito simples. Eu vou só meter isto assim um pouco mais abaixo. Epá, são mesmo cuidados que vocês deverão ter, ok? Mesmo cuidados a ter. Então isto estaria a dividir, penso que tinha menos 1. Não me recordo. Acho que tinha 1, pois, mas 1 também não fazia muito sentido. Ora, vou mudar um bocadinho. Ora, tinha 2. Pronto, tinha 2. Melhor, menos 2, peço desculpa. Agora, como é que eu reduzo este x, z e y a termos positivos e unitários? Muito simples. Eu vou identificar o coeficiente, e reparem que o coeficiente de x era menos 3, então vou dividir todos, mas mesmo todos, por este coeficiente. Todos, atenção, nesta primeira fração. Vou dividir aqui por menos 3, vou dividir ali o 6 por menos 3 e vou dividir este 2 por menos 3. Olhando aqui para o segundo caso, se eu tenho menos z, eu quero ter mais, não quero ter menos. Então, qual é o coeficiente de menos z? Menos 1, então vou dividir aqui menos 1. Essa não vou dividir 0, não faz sentido, mas aqui sim.
menos 1. E aqui, se preciso de ter y, se tenho 2, vou dividir toda a gente por 2. E vou reformular a equação, ou melhor, a condição cartesiana da reta, ou as equações cartesianas. Bem, menos 3 sobre menos 3 dá mais 1, então ficava com x. 6 a dividir por menos 3 dá menos 2. E aqui em denominador, menos 2 a dividir por menos 3, obteria então 2 terços. E desta forma, reparem, já consegui o x positivo e unitário. Aqui no segundo caso, dividindo menos z por menos 1, hei de obter z. O zero não faz diferença nenhuma, mas aqui ficarei com menos 1. E depois interseção, e hei de ficar com y igual a 2. Tudo bem. Está tudo, em primeiro lugar, aquilo que me propus a fazer em primeiro lugar já fiz. Mas agora, que interpretação dar a isto? Porque se nós olhamos aqui para as equações cartesianas, quer dizer, não há aqui nenhuma interseção, não é? É tudo igual. Então, que interpretação é que devemos dar a esta ideia? Reparem no seguinte. Eu vou desenhar assim aqui o espaço, ou seja, o referencial x, y, z. Então, teria algo mais ou menos assim deste género. Não é? E vou tentar desenhar mais ou menos a equação da reta. Ou pelo menos ter este cuidado. Que quer dizer, x menos 2 a dividir por 2 terços igual a z a dividir por menos 1. Interseção com y igual a 2. Reparem que y igual a 2 define-me um plano. Define-me um plano paralelo a x ou z e perpendicular ao eixo dos y, que interseta esse eixo dos y, intersetará esse eixo dos y, assim neste ponto de coordenada y igual a 2, sendo que este plano é perpendicular ao eixo dos y. O que quer dizer que esta minha reta S há de estar fechada, entre aspas, há de estar presa, há de estar contida neste plano. Ou seja, a reta há de fazer mais ou menos algo deste tipo. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu agora quero extrair o ponto e o vetor. Quero extrair assim um ponto da reta e quero extrair um possível vetor diretor. Quanto ao vetor diretor, pensemos no seguinte. Nós vimos ali nas equações cartesianas, né, que as coordenadas do vetor encontram-se nos denominadores. E isto depois de termos x, y e z na sua forma positiva e unitária. O que quer dizer que a coordenada x do vetor, ou seja, a componente x do vetor há de ser 2 terços e a componente z do vetor há de ser menos 1. E qual será a componente y do vetor? Reparem, o vetor é um movimento que vocês fazem, é uma direção, né? Então podemos interpretar isso como um movimento. Se a reta está contida neste plano de equação y igual a 2, será que devemos ter algum movimento em termos de coordenada y do vetor diretor, que seria, por exemplo, este, que dirige a reta, por exemplo, este assim? Há de fazer alguma movimentação, segundo o eixo dos y? Não há de fazer movimentação nenhuma. Se está preso neste plano de equação y igual a 2, isto quer-me dizer que a segunda coordenada do vetor terá de ser 0. Certo? Se a reta está contida neste plano, y igual a 2, a coordenada y do vetor tem que ser nula, porque a reta está contida neste plano, ou seja, o movimento em termos de ordenada não existe, é nulo, é um movimento nulo. Isto quer dizer, se eu tivesse aqui a interseção com z igual a 1, a reta estaria contida neste plano, z igual a qualquer coisa, né? E então o movimento em termos verticais do nosso vetor diretor, porque a reta estaria contida no plano, seria nulo também. Cuidado a estas interseções. A coordenada que vier a seguir, essa componente do vetor é sempre nula, porque a reta está contida nesse plano. Tudo bem. Agora só falta tirar o ponto. Em termos de extrairmos o ponto, se temos x menos 2, cuidado que isto é x menos x1, né? Onde a coordenada do ponto é apenas x1, ou seja, a coordenada do ponto há de ser 2, a coordenada x. A coordenada y, se a reta está contida no plano de equação y igual a 2, a coordenada y terá de ser 2 e a sua cota do ponto, eu ter z, é de ser a mesma coisa, ter z menos 0, e então a cota do ponto seria 0.
Pronto, isto era este vídeo, eu queria vos alertar para este cuidado com as equações cartesianas de uma reta no espaço, onde vocês, para extraírem o ponto e o vetor, terão de ter estes cuidados. Fico-me então por aqui quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.